Jeremias capítulo 22, do versículo 29 ao 32, diz assim: Porventura minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Nós lemos aqui sobre Deus, deixando bem claro que ele está desagradado, revoltado, irado, com certas coisas que estavam acontecendo nos dias de Jeremias. Essas coisas estavam ocorrendo por intermédio dos profetas, sacerdotes, das autoridades eclesiásticas, espirituais naquele tempo. E a gente lê aqui o que não é muito diferente do que acontece hoje. Não há nada novo debaixo do sol, escreve Eclesiastes. E aquilo que era, é, aquilo que é, será, aquilo que sempre foi, sempre é. A verdade é essa. Então a Bíblia é um livro bastante atualizado, mesmo que cubra um espaço aí de vários mil anos. A verdade é que ele é tão atual hoje quanto ele era quando foi escrito. Porque o coração humano, a natureza humana não muda. E a palavra de Deus também não muda. O mundo caminha para o mal. Ele vai de mal a pior. E estamos chegando no fim dos tempos, estamos vivendo nos últimos dias. Ninguém pode quantificar exatamente quantos dias, meses, anos faltam. A Bíblia fala para não fazer isso. E nós não devemos e não fazemos isso. Mas a verdade é que, se você olhar o mundo, o crime aumenta, o ódio aumenta, o roubo aumenta, a matança aumenta, a guerra aumenta. Nós temos filhos contra os pais, pais contra os filhos, nós temos professor contra aluno, aluno contra professor, nós temos toda espécie de adversidade, de violência, que floresce e cresce constantemente. Se você achar hoje que a coisa está ruim, e está, você voltar 20, 30, 50 anos, achavam-se a mesma coisa. A coisa está ruim, era melhor antes. E assim vai, porque está indo de mal a pior. O mundo não está melhorando, o mundo está piorando como um todo. Claro que existem certas boas notícias aqui e ali, evidentemente, mas de modo geral, o mundo vai do mal ao pior. E um dos motivos é justamente porque existem situações como essas que nós lemos aqui na palavra de Deus. Um dos sinais dos últimos tempos é justamente desobediência, entre outras coisas, que nós temos os próprios profetas que furtavam a palavra de Deus. Portanto, eis que sou contra os profetas que furtam as minhas palavras. Eles pegavam as palavras de Deus e furtavam. Como é que você furta a palavra de Deus? É você pegar a palavra de Deus e torcê-las para dizer alguma coisa que não é aquilo que Deus está querendo dizer. Você está usando a palavra de Deus para avançar, pregar para as pessoas de algo que não é o que Deus está falando, você está furtando. Não é aquilo que Deus queria, mas é isso que está acontecendo. Que usam a sua própria linguagem e dizem, ele disse. Os profetas que diziam, Deus está dizendo, e Deus está dizendo, eu não disse isso. Mas eles diziam isso, ele disse, Deus disse. Deus disse isso, Deus disse aquilo. E quando você vai ver, Deus não está dizendo nada disso. Quantas vezes se foge da palavra de Deus? E se os profetas, os líderes, os pregadores estão fugindo, furtando a palavra de Deus, qual vai ser o resultado para as pessoas que estão ouvindo? Eis que sou contra os profetizam sonhos mentirosos e fazem errar o meu povo com mentiras e com suas leviandades, pois não os enviei e nem lhes dei ordem. São pessoas que dizem, Deus me enviou, Deus me mandou, Deus disse, e Deus não disse, Deus não mandou, não tem nada, furtaram as palavras do Senhor, estão
profetizando mentiras e leviandades. O resultado final a gente vê lá no finalzinho do versículo 32. E não trouxeram proveito algum a este povo. Não trouxeram proveito algum. Por quê? Porque quando você foge da palavra de Deus, você não tem proveito. Você tem prejuízo. E o mundo não gosta daquilo que o mundo produz. Porque o que o mundo produz, o mundo não está gostando. O estado que o mundo se encontra hoje não é porque estão seguindo fielmente a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Então o mundo reclama, o mundo acha que é ruim, a situação está indo de mal a pior. Aí eu pergunto, e de culpa é quem? De quem é o culpado disso? De quem é a culpa? É de Deus? Não. Muita gente fica revoltada com Deus. Por que existem tantas doenças, tantas guerras, tanta injustiça no mundo? O culpado é Deus, obviamente. O culpado é deixar a palavra de Deus. Um grande homem certamente falou que a pregação da palavra de Deus, a pregação feita de trás dos púlpitos de uma nação, é a consciência daquela nação. E quando existem profetas que estão roubando, furtando as palavras de Deus, estão pregando mentiras e leviandades, então a consciência da nação fica deturpada. E a nação, o povo não sabe mais discernir o que é certo e o que é errado, o que é para cima, o que é para baixo, o que é esquerda e o que é direita, o que é luz e o que é trevas. E não trouxe proveito nenhum ao meu povo. Então Deus quer que o seu povo, e até aqueles que não são o seu povo, sigam e ouçam. Porque quando você aplica a palavra de Deus, mesmo não sendo salvo, ela funciona. Ela funciona. É como a lei da gravidade. Você pode entender nada de física, mas se você pular do terceiro andar, tu vai se arrebentar todinho quando chegar no térreo. Não precisa ter um diploma em física, não precisa ter estudado as leis da termodinâmica, não. Porque as leis espirituais funcionam sempre. Sempre funcionam. Porque elas são a mais pura verdade. E a verdade é a verdade. Alguns fingem que têm aparência de alguma piedade. Lá em 2 Timóteo 3,15, falando sobre os últimos tempos, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Pois é, tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos. O que é isso? Egoístas ao extremo. Egoísmo. Estou nem aí com ninguém, se eu estou bem, está tudo bem. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Essa palavra sem afeto natural é sem amor natural. Sem amor que é instintivo. A palavra afeto aqui é a palavra grega storges, que é uma palavra muito específica, é o amor de família, o amor familiar. E realmente você vê pais, mães, filhos, filhas, muitas vezes, literalmente, se matando. Sabe o que é isso? É falta do afeto natural. Continua. Irreconciliáveis. Não tem conversa. Não tem como reconciliar, não tem conversa. Caluniadores, incontinentes. Incontinentes são descontrolados, fazem o que querem, ninguém segura, o que deu na cabeça faz. Cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Isso nos dias de hoje. Aí termina assim, o versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então eles colocam uma aparência, mas é só a capa, por debaixo tem todas essas coisas aqui. Tendo aparência de piedade. Muitos aparentam, mas não são. O mundo está em constante busca por uma solução.
Tem que passar uma lei para isso, tem que passar uma lei para aquilo, tem que mudar, tem que gastar mais no programa tal, tem que dar bolsa a isso, projeto aquilo, tem que... Nada contra. Mas não é isso que vai solucionar os problemas do mundo. A solução fica bastante clara. Cada vez que nos afastamos da palavra de Deus, da verdade de Deus, as coisas complicam. A coisa fica pior, fica mais duro, fica mais sujo, mais impuro. E como nós vimos no texto, existem igrejas e pastores que imitam o mundo buscando soluções fora da palavra de Deus. Furtam minhas palavras, usam sua própria linguagem, profetizam sonhos mentirosos. E os resultados nós vimos aqui no versículo 32, fazem errar o meu povo, fazem errar. Esse tipo de coisa causa o povo a errar. E versículo 32 também, não trouxeram proveito, trouxeram prejuízo. A palavra de Deus, ela serve para manter, preservar e resolver, curar, sarar. É como se a palavra de Deus fosse uma ferramenta. Uma ferramenta serve para isso, para consertar, para fazer alguma coisa, para manter alguma coisa. Você vai manter algum equipamento, você precisa de ferramentas. Vai produzir alguma coisa, você precisa de ferramentas. E a palavra de Deus é uma ferramenta. E o nosso texto hoje começa, porventura minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Ferramentas podem tanto destruir quanto edificar. Elas podem trazer prejuízo, também podem causar dano. E hoje eu quero falar sobre a palavra de Deus como ferramenta. A palavra de Deus como ferramenta. Eu vou usar o versículo 29, onde ele traz duas ferramentas específicas. A primeira é o fogo. A minha palavra não é como fogo. E aqui, é claro, Deus está fazendo uma pergunta retórica, ou seja, não é uma pergunta para ser respondida, é uma pergunta que está afirmando uma situação, uma posição, uma verdade. A palavra de Deus é como o fogo. O fogo é uma ferramenta. O fogo é uma ferramenta. Não é uma ferramenta no sentido tradicional, talvez, de um martelo, de um alicate, mas é uma ferramenta, é algo que é útil para um determinado fim. O mesmo fogo, no entanto, que purifica, suja. Se você já foi na cena de algum incêndio, numa casa, num carro, a primeira coisa que você vai notar é a sujeira, a fumaça. Tudo está coberto de fumaça, tudo está escuro, você passa a mão assim, sai tudo na sua mão. O mesmo fogo que purifica, suja. Quando você vai, se você precisar esterilizar alguma coisa, você não tem álcool, você pode usar fogo. O fogo purifica. Mas o fogo também suja. O mesmo fogo que ilumina, cega. O mesmo sol que traz luz, se você olhar diretamente para ele e ficar olhando, você vai perder a sua visão. O mesmo fogo que ilumina também pode cegar. O mesmo fogo que protege, destrói. O mesmo fogo que prova o ouro, pode destruir nossas casas, nossos bens. O mesmo fogo que conforta, que aquece, é o mesmo fogo que apavora. Eu acho que uma das formas mais apavorantes de você deixar esse mundo é ser queimado vivo. Eu não tenho uma forma favorita, pessoalmente, mas ser queimado vivo deve ser algo apavorante. Mas aquele mesmo fogo conforta. Você chega, talvez não aqui em Maceió, mas você chega do frio e tem uma lareira com fogo aceso, você se aquece. Aquele fogo que conforta, ele apavora. E a palavra de Deus também tem essa duplicidade. O fogo que aquece, purifica, protege, ilumina. Que afasta animais selvagens, por exemplo. Se você está acampando de noite, deixa o fogo aceso.
para trazer luz e proteger você de animais. O fogo, ele ilumina. Sei que hoje em dia fala, fogo, pastor, não... tudo luz elétrica. Pois é, hoje em dia, mas o fogo ilumina. Que em Maceió nós temos um bairro todo chamado Farol. Tinham outros faróis que faziam o quê? Eles brilhavam para ajudar as embarcações a navegarem no escuro. Sinaliza. Quando os automóveis começaram a circular, eles usavam literalmente candeeiros, lampiões nos carros, na frente e atrás. Hoje, é claro, é tudo elétrico, obviamente. Mas o fogo ilumina, ele guia, ele mostra o caminho. O mesmo fogo destrói, causa dor, causa terror. E a palavra de Deus pode muitas coisas. Nesses dois extremos. A palavra de Deus pode purificar se obedecida, mas ela pode destruir se ignorada. A mesma palavra que traz conforto pode trazer medo. A mesma palavra que protege, ilumina e guia pode cegar e trazer confusão. A mesma palavra que salva condena. Ela traz salvação, mas ela também traz condenação. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Se o fogo vai ser usado de forma positiva ou negativa, se o fogo vai lhe trazer conforto ou pavor, se ele vai aquecer ou destruir, se ele vai purificar ou lhe sujar. Porque quando você vai para a palavra de Deus e você honestamente deixa a palavra refletir no seu coração, você vai perceber que você e eu, nós somos pecadores, sujos, imundos. Mas a mesma palavra que nos aponta como pecadores, é a mesma palavra que diz, que Deus chama, venha, vamos arrazoar juntos. Mesmo que teus pecados forem como escarlate, serão brancos como a neve. Mesma palavra. Mesma palavra que nos condena, nos salva. Tudo vai depender de como você aplica e reage à palavra de Deus. A palavra de Deus é um fogo. Como esse fogo vai agir na sua vida, na minha vida, vai depender de como nós aplicamos esse fogo. Versículo 29. A palavra de Deus é como um martelo. Martelo é um símbolo, tradicionalmente, de produção. Se você vai minar prata, minério, ouro, o que seja, você usa martelo. Uma das ferramentas é o martelo que você usa para abrir o caminho. Martelo também é usado na construção, carpintaria, enfim. Para você fazer um artefato, muitas vezes é necessário o uso de um martelo. O martelo também, assim como o fogo, tem um lado mais sinistro. Ele é um símbolo também de destruição. Antigamente, tinha-se espadas, lanças, machados e martelos. Grandes, pesados e enormes martelos, que eram simplesmente movimentados, e quando aquilo batia em alguém, o estrago era grande. Então, o martelo pode ser algo que vai construir, algo que vai trazer produção, ou pode ser algo que vai trazer morte e perda. Através da palavra de Deus, nós podemos ser lapidados. A palavra lapidar significa submeter ao processo de lapidação, claro. Tornar apresentável o que é tosco e grosseiro. Espiritualmente, nós somos toscos e grosseiros, gente. E é a palavra de Deus que vai nos lapidar. Que vai nos aperfeiçoar. Que é uma das definições de lapidar. Continuando, aperfeiçoar, aprimorar, educar. Mas lapidar também tem um outro sentido no dicionário. Atacar ou matar com pedras.
Em outras palavras, apedrejar. Então o martelo ele serve para nos lapidar, nos aperfeiçoar. Ou ele pode ser usado para nos destruir. E a palavra de Deus é como um martelo. Para o bem ou para o mal. A palavra de Deus pode nos aprimorar, nos educar, ou pode acabar nos esmiuçando, nos condenando. A palavra de Deus pode edificar ou pode destruir, e o que ela faz depende de nós. A mesma palavra que edifica alguém que está ouvindo essa mensagem hoje, pode estar destruindo outra pessoa ouvindo essa mesma mensagem hoje. Mesma mensagem, mesmo pregador, mesmo texto, mesma ocasião. Hebreus 4:2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Então aqui o autor está dizendo, olha, foi pregado a pregação, a mesma pregação a nós e a eles. Só que houve uma diferença. A mesma palavra teve um efeito em um grupo e um efeito diferente em outro grupo. Olha o que fala aqui. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, ou seja, o evangelho, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Não estava misturado à fé. Alguém pode estar ouvindo a mesma mensagem, a mesma pregação, o mesmo evangelho. Um sai salvo. Sai salvo. O outro sai perdido e digo mais, sai mais perdido ainda. Por quê? Porque rejeitou o evangelho. Com a rejeição veio endurecimento no coração. Cada vez que nós rejeitamos, recusamos, desobedecemos, recusamos a palavra de Deus, isso cria uma cicatriz. O nosso coração fica um pouquinho mais duro. Em outras palavras, eles estão um pouquinho mais longe do problema. A casca fica mais grossa. Se era difícil entrar, agora está mais difícil entrar. Jesus deu exemplo com aquela história que ele contou sobre um homem que ele equiparou a vida de um homem com uma casa. E aquela casa tinha uns demônios e uns espíritos malignos e eles foram expulsos. E aquele homem então foi beneficiado pela expulsão dos demônios, mas deixou sua casa aberta e desprotegida. Aí voltou aquele demônio, viu a casa aberta, foi embora, pegou mais 7 piores do que ele e voltou. E agora o segundo estado é pior do que o primeiro. Pois bem, quando nós ouvimos, quando alguém ouve a palavra de Deus e rejeita, desobedece, o segundo estado é pior do que o primeiro. Então alguém ouve a mesma mensagem, misturado com fé, aplica, obedece, ele sai salvo. Ou salvo de salvação eterna, ou salvo de algum problema, salvo livre de algum pecado em suas vidas. O outro que ouviu a mesma palavra, não ouviu com fé, ou seja, não tinha intenção de fazer, de cumprir. Aquilo vai endurecer, e o segundo estado vai ser pior do que o primeiro. E o terceiro, pior do que o segundo, e o quarto pior do que o terceiro, e o quinto pior do que o quarto, e assim vai. Ou seja, ele sai mais complicado ainda. Por quê? Porque rejeitou, recusou a palavra de Deus. Como diz aqui, também nos foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, não serviu de nada, porque não estava misturado com a fé naqueles que ouviram. Quando você ouve a palavra de Deus e você diz, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou mudar, eu vou me adequar ao que a palavra de Deus diz e não vice-versa. Isso é ouvir misturado com fé. Agora, quando a pessoa vem ouvir a palavra ou ler a Bíblia, mais ou menos assim, ó. Eu estou ouvindo, eu estou vendo, mas eu vou fazer o que eu quero. Vai servir de nada a leitura ou a pregação. Você já decidiu. Eu não vou fazer. Eu estou aqui só uma formalidade para ouvir.
Pronto, ouvi, beleza. Aí vai embora, ó. Sabe o que é isso? É ouvir sem fé. Não tem proveito. A mesma palavra. Não, porque a mensagem foi outra, o pregador foi outro, o texto foi outro, foi o estilo de pregação, foi a eloquência do pregador. Não, não foi nada disso. Não foi nada disso. Foi simplesmente que não estava misturada com fé com aqueles que ouviram. Então a palavra de Deus é uma ferramenta, a palavra de Deus ela é fogo, ela é martelo, ela pode queimar, ela pode destruir, ela pode purificar e proteger. É um martelo que pode produzir, que pode lapidar, mas ele também pode esmiuçar e destruir. A decisão do resultado do uso da ferramenta vai ser se a gente está ouvindo ou não com fé, com a intenção de cumprir, de aprender, de aplicar. Mas a palavra de Deus é uma ferramenta. Isaías 55, versículo 11, eu estou terminando com isso. Assim será a minha palavra, Deus falando. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Às vezes Deus se aprazia e enviava a sua palavra para destruição e a condenação. Nem sempre é para coisas fogo e martelo da palavra de Deus vai edificar ou vai destruir? A palavra de Deus para você é a solução ou é um problema? A palavra de Deus nunca é inconsequente, ela nunca volta vazia, ou seja, ela nunca não surte efeito, ela nunca fica por isso mesmo. E você nunca é a mesma pessoa depois que você lê a palavra ou você escuta a palavra. Você nunca é a mesma pessoa. Ou você vai ser uma pessoa um pouquinho melhor ou um pouquinho pior. Mas nunca a mesma pessoa. Nunca a mesma coisa. E se nós ouvimos com fé e submissão a Deus e desejar agradá-lo em que fazemos, nós sairemos melhores. Por isso que muita gente, sabe, diz, pastor, eu comecei a ler a Bíblia, sabe, aí eu parei. Então, muitas vezes, sabe o que é isso? Pode ser várias coisas, pode ser uma coisa. Você não está gostando do que você está lendo. Aquilo está lhe acusando, lhe trazendo convicção, e você talvez não está disposto a mudar. Você não está disposto a se adequar. Então aquele martelo não está te lapidando, ele está te esmuiçando. Não está te encorajando, está te desencorajando, porque eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. Aí com o tempo você faz o quê?